Olá pessoal, tudo bom com vocês? Continuando o nosso estudo sobre o Apocalipse. Estamos já no capítulo 10, aonde encontramos agora outra passagem que ainda está dentro do interlúdio. Se nós formos lembrar o que nós vimos anteriormente, a gente estava no capítulo 9. A gente abordou aqui o quê? A quinta trombeta e a sexta trombeta. No vídeo anterior sobre o Apocalipse. Então eu falei muito aqui sobre o Apocalipse zumbi, sobre essas pragas, esses demônios que vão vir sobre a Terra, que é o que realmente a Escritura diz aqui. E agora o capítulo 10, ele dá um interlúdio, ou seja, ele vai contar a história do Apocalipse de um outro ponto, de uma outra sessão, de um outro ciclo, que é o que a gente vai entrar aqui agora. Se você não está entendendo, você já vai entender. E para você que chegou agora aqui, e é o primeiro vídeo que você está vendo, eu recomendo muito você assistir a playlist completa para você ver desde o início, que está aqui, ó, já está no meu canal. Entre no canal Rômulo Ribeiro no YouTube e você já vai desde do capítulo 1 aqui, para entender. Então, Apocalipse 1:1. Inclusive, eu já trago aqui um estudo sobre a Trindade nesse primeiro vídeo, já para deixar claríssima essa questão, porque no versículo 1 já explica, já mostra sobre isso, sobre essa questão da Trindade, etc. E aí você vai assistindo vídeo por vídeo, para você compreender. Olha só, todas as cartas já foram explicadas aqui, ó. Os outros capítulos, o livro selado com 7 selos, os 4 cavaleiros do Apocalipse, tá tudo aqui, pessoal. Tudo aqui de graça, certinho, prontinho para você. É só clicar e ver, tá bom? Então, para você entender o contexto. E agora a gente vai então abordar o que? O capítulo 10, ok? Lembrando que eu estou aqui com a minha Bíblia interlinear grego-português, onde a gente vai abordar certas palavras interessantíssimas, ok? Vamos lá então, sem mais demora, beleza? Então, João na ilha de Patmos está tendo agora outra visão, que é uma nova sessão. Não necessariamente o capítulo 10 está vindo em cronologia depois do capítulo 9, no sentido dos fatos acontecidos no capítulo 9. É isso que você tem que entender, ou seja, acontece a quinta trombeta, acontece a sexta trombeta que nós lemos aqui, e isso não significa que o que vai acontecer agora aqui no capítulo 10 vem cronologicamente depois do capítulo 9. Porque, como eu falei no início, o Apocalipse ele foi escrito em ciclos. São 7 ciclos, onde cada um desses ciclos é contado a mesma história de uma outra perspectiva. Então, para você entender tudo isso, o Apocalipse é o livro mais difícil de ser interpretado da Bíblia. Para você entender, você tem que pegar, então, todo o início. Por isso que eu recomendei. Veja os vídeos iniciais, depois que você vê esse aqui, para você compreender. Só assim você vai ter um entendimento melhor, ok? Então, vamos lá. Vi outro anjo forte. João está tendo visões. O apóstolo Yohanan está tendo visões. O Messias está revelando a ele. E então ele escreve que viu outro anjo forte, descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como coluna de fogo. Eu vou pegar aqui para você versículo por versículo, para a gente ganhar tempo, porque esse capítulo 10 aqui ó, é muito grande e é todo ele que nós vamos abordar aqui, só nesse vídeo. Então, já vou aqui direto para o original em grego. Olha lá. Começa aqui, ó. Então, João ali está vendo, né? Keidon, Alon, Angelon, Ishuron, ou seja, é um anjo mesmo, tá? Só que, veja uma coisa, olha o que a Bíblia está te ensinando aqui, meu irmão. Quem já leu essa passagem sabe, e tem o entendimento, sabe que anjo que é esse que a Bíblia está se referindo. A palavra que é original é anjo, eu já vou te explicar uma coisa. Bom, eu vou ter que explicar depois, senão você não vai entender, não adianta. Vamos por partes, porque essa passagem é... Vamos lá, vamos primeiro abordar, vamos ler todo esse original aqui.
Ali a Bíblia está dizendo, João está dizendo que viu o quê? Ó, um anjo forte. Você está vendo aí, beleza? E essa palavra eu quero que você grave bem. É angelon. Você já relembrou todas as outras passagens que eu já expliquei aqui, dos outros vídeos, que essa palavra angelon é anjo. É um anjo. Então lá tá os 7 anjos, não sei o que, com as 7 trombetas. Lá é angelon. O anjo da igreja Filadélfia escreve. Lá é angelon. Significa mensageiro. E aqui João está dizendo que viu o quê? Outro anjo forte. Não tá maiúsculo aqui esse anjo no original. Tá a mesma coisa para mensageiro. Deixa eu esperar o webcam focar aí. Ó. Veja, essa palavra você pode procurar em qualquer... Se a webcam quiser colaborar e focar na palavra, mas tá difícil. Aqui. Aí agora. Essa palavra, angelon ou angelon, angelos, é anjos, é anjo, mensageiro. Olha só, você já vai ver onde é que isso vai parar, para você entender, para você compreender. Descendo do céu, envolto em nuvem. Então vamos lá, vamos por partes, para você compreender o Apocalipse. Esse vídeo é para você compreender o Apocalipse. Então não adianta a gente fazer uma coisa superficial aqui, concorda? Então ele era um anjo forte. Ó. A primeira expressão... tem um negócio aqui da Bíblia. Vou tirar aqui, pronto. A primeira expressão que você encontra aqui, um anjo forte. Ó. Tem uma característica esse anjo, ele era forte, ele era poderoso, diferente dos outros. Descendo, ali, catabissante, né? Descendo do céu. Esse céu aqui, ó, Urano, ecto-Urano, do céu. E ele estava vestido, olha só, ou seja, as vestes dele era como? Vestido como uma nuvem, como você, envolto em nuvem, está dizendo no português ali. E na interlinear aqui, nuvem, Nephelen, ali, Nephelen, em nuvem, uma nuvem, Nephelen. O arco-íris sobre a cabeça, Eptis Kefales, e o rosto dele era como o sol. Sol ali, Helios. E os pés dele como coluna de fogo. Só até aí. Você já deve ter notado que porque as características do anjo iniciais são só até aqui o verso 1. Depois tem mais. Como ele ruge como leão, que dá outra característica de quem é esse anjo. A pergunta é: quem é esse anjo? Estas mesmas características são encontradas aonde? Mateus 17 diz assim: e foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Está falando de quem aqui? Mateus 17, o Messias. Apocalipse 1, 15. Os pés semelhantes a bronze polido, como que refinado numa fornalha. Fornalha é fogo. A voz como de muitas águas. Veja as características desse anjo. Envolto em nuvem. Por quê? Porque na volta do Messias, 1 Tessalonicenses 4, 15, 17 fala que ele virá com as nuvens. Apocalipse 1, 7. Eis que vem com as nuvens, todo olho verá. Nuvens são as mesmas características. O rosto como o sol. Só existe um ser, uma pessoa, vou dizer assim, que a Bíblia diz que o rosto era como o sol. O Messias. As pernas como coluna de fogo. O Messias. Este anjo que João está vendo aqui é o Messias. Rômulo, você está dizendo que você está blasfemando, você é um herege. Você está dizendo que o Messias é uma criatura, é um anjo. Não, eu não estou dizendo isso. A Escritura está dizendo que João viu que um anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem. O Messias vai voltar numa nuvem. Com um arco-íris por cima da sua cabeça. O arco-íris é um símbolo da aliança que o Criador fez com a humanidade. Ou seja, o Messias voltando à Terra
Eu já estou te dando a interpretação do versículo. É o Messias voltando à Terra, tá? Simbolizando a promessa do Criador para com a humanidade. A salvação. O rosto como o sol, por causa da glória do Messias. E as pernas como cruno de fogo. Meu irmão, essas características unicamente podem ser atribuídas ao Messias, mas ninguém. A Bíblia aqui está dizendo o anjo, o João está usando uma linguagem antropomórfica. Porque da onde ele está vendo isso é da terra, porque ele viu outro anjo forte descendo do céu. Para ele ver descendo do céu, ele tem que estar na terra. Então, da onde ele viu, pareceu um anjo, mas era um anjo forte. Veja só que isso ainda vai corroborar com o que eu estou falando, vai prestando atenção. Verso 2. Olha só, a gente demorou quanto minuto aqui para falar de um versículo, pessoal? É bastante coisa, né? Uns 6 minutos, um único versículo. Então, lá. E tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. No original aqui, verso 2. E tendo na mão dele, aí não tem mistério nenhum, tá? Aqui, ó, um livrinho. Esta palavra livrinho, aqui no original em grego está biblaridion. Biblaridion, bem isso, aberto. Essa palavra que você viu em grego original, ela é essa aqui, ó, que tá livrinho, é o diminutivo do diminutivo de um livro. Dá a entender que não é a Bíblia inteira, a palavra inteira. Você já vai entender o porquê. É porque a palavra inteira vai ser proibida de ser pregada. E nesse momento aqui, como a gente já viu, aqui já está no meio da tribulação, aqui está durante a tribulação. Durante a tribulação, a Bíblia, a palavra em sua totalidade vai ser proibida de ser pregada. Em sua totalidade. Por quê? Vai ser crime. Vai ser discurso daquilo que você já sabe. Então, especificamente, o Messias aqui, ele tinha um livrinho na mão. É o diminutivo do diminutivo, como você viu aqui. Biblaridion. E essa palavra é para descrever realmente um livrinho. Um livrinho ali com algumas palavras. Olha só. Ele tinha na mão um livrinho aberto. Por quê? Porque a palavra está acessível. Ainda. Pelo menos um pouco da palavra. E durante a tribulação, um pouco da palavra vai estar acessível. O Criador não vai deixar a palavra dele ser totalmente censurada. Então, ele tinha um livrinho aberto e pôs, então, ali o pé dele e tal, não tem mistério aqui. Pé direito sobre o mar. Thalasses é mar ali. E o esquerdo sobre a terra, né? Tisgis, terra mesmo. Dá a entender aqui que esse anjo forte, ele era um anjo muito grande. O tamanho desse anjo conseguia abranger o pé direito sobre a terra e o pé esquerdo sobre o mar. Ele tem poder sobre a terra e sobre o mar. Somente o Messias teria esse poder. Tá? Dá a entender que o domínio dele é terra e mar, é toda a terra, toda a criação. Ele tem domínio sobre isso. Para você colocar o pé na terra e um pé no mar, ele não está querendo dizer que botou um pé na areia da praia e outro pé num cantinho de uma água que tinha. Não, meu irmão. É mar, oceano inteiro e sobre a terra inteira. É uma alusão. Apocalipse foi escrito em linguagem simbólica, metafórica, para dar alusão a muitas coisas. Isso aqui significa que ele tem domínio sobre a terra, poder sobre a terra e sobre o mar, para fazer o que quiser. Verso 3. Porque você já vai entender o que é esse livrinho, né? A sua pergunta é, o que é esse livrinho? Você já vai entender.
Verso 3. E bradou em grande voz, como ruge um leão. Olha uma característica. E quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. A primeira vez que eu li isso aqui, com 12 anos de idade, foi a primeira vez que eu comecei a ler Bíblia com 12 anos de idade, e foi o primeiro livro que eu li, foi o Apocalipse. Quando eu li isso aqui, os 7 trovões, eu fiquei com a maior curiosidade da minha vida naquele momento. O que os 7 trovões falaram? Porque você já vai entender aqui o verso 4. Então vamos lá. Bradou em grande voz como ruge um leão. Olha a característica do Messias aí. Você já vai entender. O verso 3, então, ali no original, bradou ou gritou é a mesma palavra. Tá? É kraxen, gritou. Com grande voz ali... Com voz grande, né? O grande voz, ou seja, é alto. Tem poder demais, tem muito poder essa voz. Phonemegale, tá? Ali, como um leão ruge. Aquela comparação que ele está dando ali, ó. Osper, como? Osper, como leão. Como um leão ruge. Mukatai. Isso é uma comparação a quem? A quem, meu irmão? A quem será que o apóstolo João está se referindo aqui? Quem é o leão da tribo de Judá? Quem? É um anjo comum? É um mensageiro comum da terra? Um homem, um apóstolo? Só existe um, meu irmão, leão da tribo de Judá. Só um leão. E você sabe quem é. Por que a Bíblia compara com um leão o Messias, ou o rugido de um leão, a voz do Messias? O leão, quando ele quer marcar território, ou está prestes a caçar, ou a atacar alguém, para manifestar seu domínio, o rugido dele, quando ele ruge, quando ele faz aquele barulho com a boca, atinge até 8 quilômetros. Para você ter noção, é muito alto. A 8 quilômetros você consegue ouvir o rugido de um leão, meu irmão. Se não tiver nada atrapalhando em linha reta. Nem obstáculo acústico atrapalhando. Você consegue ouvir o rugido de um leão. Então, é nesse sentido que a Bíblia quer comparar. Ele é poderoso. Ele está prestes a atacar. Ele está marcando o seu domínio, o seu território. Ele ruge como um leão. E quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Aqui existem diversas interpretações. Eu parei aqui no leão, vamos abordar esse aqui no original. Aqui, ó. Como um leão ruge. E quando gritou, bradou, falaram. Olha essa palavra. Elálessas. Elálessas. Falaram. Elálessas. Aliás, Elálessan. 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 Falaram. Os 7 trovões. Os 7 trovões. Heptabrossonte. Aliás, heptabronte. Bronte. As suas próprias vozes. É literalmente vozes aí. A webcam não está querendo focar. Aí, vozes. Não posso aproximar muito, nada desfoca, pessoal. Aí pronto, agora focou legal. É fonás, é vozes, é como se literalmente 7 trovões falaram. E agora, no verso 4, olha o que acontece. Olha, eu acabei de falar, corroborou aqui no verso 4. Ó. Logo que falaram os 7 trovões, olha só. Logo que falaram os 7 trovões,
Eu ia escrever, João ia escrever o que os trovões falaram. 7 trovões falaram alguma coisa. Depois que o Messias bradou. Mas ouviu uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. Aqui que deu a maior curiosidade da minha vida a primeira vez que eu li isso aqui. Não é para falar, não é para ser escrito o que os trovões falaram. Essa linguagem aqui que os trovões falaram, eu creio não ser uma prosopopeia. Prosopopeia é um exagero. Como eu expliquei nos vídeos passados sobre lá as almas dos que estavam debaixo do altar. Aquilo é uma prosopopeia. O sangue do teu irmão Abel clama da terra. Como é que sangue vai falar? Como é que sangue vai clamar? Ele não clama, é um exagero. É uma forma de linguagem gramatical do português. Eu não creio que seja prosopopeia aqui. Por quê? Porque está dizendo que é para João não escrever o que os trovões falaram. Logo, alguma coisa que simboliza com esses 7 trovões. Aqui nós temos uma alusão em Daniel 8:26 que diz assim: a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Daniel que já estava vendo coisas sobre esse mesmo tempo do fim. E foi ordenado a não escrever. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Daniel 12:4. Veja, existem coisas, meu irmão, que vão acontecer e que não é para ser escrito. É para justamente ninguém saber. E tem uma má notícia para te dar aqui. Sempre que a Bíblia fala de trovões, é anunciado juízo sobre a terra. Não é coisa boa que vem. Não é coisa boa para os habitantes da terra. E nesse caso, para os ímpios. O salvo está salvo, não importa se morreu o corpo, já era. Acabou, vai para a glória. Foi-se, acabou o sofrimento. Os ímpios, o sofrimento recém está começando. Quando o Messias, então, verso 3, fala muitas coisas aqui, ó, como um leão bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. 7 trovões, no meu entendimento, pelo que eu entendo, simbolizam 7 pragas ou pragas no sentido geral, flagelos, juízos que serão despejados sobre os ímpios especificamente, que são tão pesados e fortes que era melhor nem estar escrito aqui. É uma coisa que os ímpios vão sofrer e não vão nem saber. Não é para saber, vão só sofrer. Para você ver como que é. Porque assim, trovões, pessoal, sempre o trovão aqui no Apocalipse, cada vez que é mencionado trovão, acontece terremotos, acontece chuva de fogo, acontece fogo que cai do céu, acontece pragas, acontece saraivada, acontece só coisa ruim. Todas. Trovão, você já viu o poder de um raio? Destrói tudo que está ao seu redor se cai um raio. Mata pessoas, mata animais. Não tem. Trovão é um símbolo de poder destrutivo. Então, logo que falaram os 7 trovões, eu creio que ser uma linguagem um pouco metafórica para algo extremamente ruim que vai acontecer. De juízo. João ia escrever, mas ouviu uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, não as escrevas. E ele não escreveu. Vai ser um segredo perpétuo. Ninguém vai saber isso. Verso 4 aqui no original em grego. Então, quando falaram os 7 trovões, eu ia escrever. Ó. João ia literalmente escrever ali, ó, grafem. E ouvi uma voz. Fonen. É uma voz literal, falando com ele. Da onde? Do céu. Do mesmo lugar que ele está vendo essas visões. Que diz ali, ó. Ectu, Uranu. Dizendo.
legusan, dizendo, sela. Sela é encerra, guarda em segredo. Essa palavra original em grego quer dizer. Ali, ó, sela. Está dizendo aí esfragson. As coisas que falaram os 7 trovões, os heptabronte. E não as escreva. Não é para escrever. As coisas que vão acontecer no Apocalipse com esses 7 trovões são tão terríveis que era para João sequer escrevê-las. Deixa quieto, João. Isso é coisa que os ímpios vão receber. Isso sim é um mistério. Isso sim é mistério. Difícil a interpretação, porque não está revelado. Ao contrário do que muitos youtuberzinhos mequetrefes por aí, pega Efésios 1, 4 e 5, que diz lá, olha, nos predestinou antes da fundação do mundo, para sermos irrepreensíveis perante Ele em amor, nos predestinou, nos escolheu, para sermos separados pelo beneplácito, sua boa vontade. E ao contrário desses caras que pegam esse texto e dizem assim, é mistério, meu. É mistério aqui, ó. Efésios, né? Vamos fazer a interpretação de Efésios aqui. Por quê? Porque quando você é guiado pelo Espírito Santo, você pega o texto e as palavras são dadas a você na sua boca. Então, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e repreensíveis perante ele, amor. Aqui entra na parte do mistério que eu falei do mistério, né? Grande exegeta. O Criador está com você, você que ensina isso, né? Você que rejeita a predestinação. Parabéns para você. Você apenas se autorrefuta achando que refuta os outros. Voltando então para o capítulo 10 de Apocalipse. Estamos então no versículo agora 5. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu. Aqui temos uma ilusão de Daniel 12, olha só, que fala assim, ó, uma coisa bem parecida. Ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Linguagem profética, 1 tempo, 1 ano, 2 tempos, 2 anos e metade de um tempo, metade de um ano, 2 anos e meio. É o tempo da grande tribulação. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, aqui de santo, o original seria Kadosh, que em hebraico, Daniel, estas coisas todas se cumprirão. Daniel também tem grandes referências ao tempo do fim, ao anticristo e à tribulação. Verso 6. E jurou, a mesma coisa do Apocalipse falando, e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos. O mesmo que criou o céu e a terra. Veja a diferença. Este anjo jurou por quem? Pelo Criador. Jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos. O mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles existe. Já não haverá demora. Veja. Interessante que o Messias aqui está jurando pelo Criador, né? Ou seja, são a mesma pessoa? São iguais em atributos? Já expliquei isso no meu primeiro vídeo. Eu te aconselho a ver este vídeo aqui. Que eu já expliquei isso, Apocalipse 1:1 e a Trindade. Você vai entender tudo sobre a Trindade com esse vídeo. Tudo! Ok? Então, no Apocalipse 11:15... Bom, ele só dá outra referência. Ok. Vamos então aqui para o original em grego. O verso 5 e o verso 6. O verso 5 lá, né? Depois que João foi ordenado a não escrever, ele não escreveu. Interessante, né? É interessante como só um adendo aqui, é interessante quando o Messias fala aqui para João, sela, João, não escreva as coisas desse livro, o que os 7 trovões falaram. E João faz o quê? Não escreve, ele obedece. A maioria dos crenteiros de hoje, o Messias está falando, o Criador está falando, e não obedece. Continua vivendo a vidinha lixo que sempre viveu. Interessante, né? E se dizem crentes, né? Crentes, cristãos.
mas não larga certas coisas. Que o Messias está ordenando. Mandamentos é alguém que é o que alguém escreveu e mandou para você obedecer. Então, se você não obedece o que a Escritura manda você fazer, você não é crente. Você não é nada. Não se diga crente se você não obedece a Escritura. Não se diga crente se você está ouvindo o teu Senhor falar e você... Não, eu não quero, não vou obedecer esse aqui, não, porque... Né? Deve ser um pai muito ruim para você. Deve ser um fardo para você não obedecer o que o Messias fala. O Messias fala aqui, ó, João, guarda em segredo as coisas que eu vou falar e não as escreva. João nem titubeia, ele simplesmente, ok, Senhor, ok. Continuei vendo as visões. Humildade, reconheceu, obedeceu. Aí o Messias está te ensinando um monte de coisa, te falando um monte de coisa, e você não obedece. Você não obedece. Porque o povo rebelde. O povinho de dura serviço. O povinho. Você acha que o Apocalipse, meu irmão, vai vir por um acaso? Você acha que fogo vai cair do céu, vai destruir o lugar que você mora por um acaso? Não sei se você sabe, nós já abordamos nos vídeos passados aqui, ó, tá aqui nesses capítulos aqui, ó. As trombetas. A quarta trombeta, a primeira trombeta, vai cair fogo do céu. As coisas vão... Por quê? Por quê? Olha para você um pouquinho, olha para dentro de você. Analise, pois, o homem se está na fé. Analise, pois, a si mesmo para ver se você está na fé. Não tem que mudar nada? Você está obedecendo o que o teu Senhor está... Ou você está dizendo que é servo, que é crente da boca para fora? Já parou para pensar nisso? Quando os profetas eram ordenados aqui a fazer coisas, faziam. Com exceção de Jonas, né? Que tentou entrar para uma baleia lá. Quer dizer, tentou entrar para a baleia, não. Ficou num navio escondido. Não quero pregar para Nínive, não. Porque Nínive eu quero que se lasque. Eu acho que eu faria a mesma coisa. É triste. Por quê? Porque tem certos momentos que... que esse povo vai se lascar mesmo, Criador. Entendeu? Mas daí o Criador vai lá, pega Jonas que tá no navio, faz cair no mar, joga uma baleia, a baleia cospe lá em Nínive. Prega lá pra Nínive, aquele povo lá, não sabe de mão direita e da esquerda, tá tudo errado. Se vocês não se arrependerem, o Criador vai destruir a cidade em tantos dias. E foi falando. Ou seja, era pra arrepender. Por quê? Porque é destruir. Há todo esse tempo, o Criador está levantando pessoas para dizer, arrependam-se, mudem, vocês estão errados, vocês estão... Abandonem seus deuses estranhos, abandonem essas idolatrias, abandonem esses maus costumes, abandonem essas tradições do mundo, esse é o mundo que ensinou para vocês. E vocês fazem o quê? Eu quero ser igual, eu quero usar batom do Bozo, eu quero ser igual a Uraki lá, ser uma prostituta gospel, não tem problema, é isso que eu quero ser. Então vai e seja o que você quer. Vai e seja o que você quer. E vá para o lago de fogo de uma vez. Porque não adianta falar. O Criador está falando usando... Como é que o Criador fala hoje em dia? Através dos profetas, pregadores. Aí você pega e fala o quê? É só um homem que está falando. Não. São pessoas escolhidas pelo próprio Criador para exortar você, para direcionar você, para mostrar onde é que está errado. O que tem que mudar? Jonas era o quê? Jonas foi lá, você tem que se arrepender. Por quê? Porque vocês estão errados. E qual é a punição? A destruição. Ele vai arrebentar com a tua vida se você não mudar. E as pessoas não entendem isso. Não entendem isso. Não pode, você está ofendendo. Então, pega a Bíblia que você tem, rasga. Não se diga crente. Né? Porque você quer parecer como o mundo. Eu até lembrei daquela passagem de Tiago, né? Tiago 4,4. Infiéis. 4,4. Infiéis, outra tradução diz adúlteros. Não compreendeis, vocês não entendem que a amizade do mundo é inimiga do Criador? Você ser amigo do mundo, ter... a própria amizade com o mundo é ser inimigo do Criador. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo do Criador. O Criador não vai te abençoar. O Criador não vai te abençoar. Não vai. Porque você está sendo inimigo. Eu já tinha feito vários vídeos sobre isso.
Então analise a tua vida para ver se você está na fé realmente. Ou somos crentes ou não somos. Acabou. 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 A palavra é sim, sim, não, não. Olha só, meu irmão. E chama de infiéis. Vocês que querem ter participação com as trevas ou algo das trevas, vocês são inimigos do Criador. Não, hoje pode tudo. Por quê? Porque você vê o exemplo dos pseudo-crenteiros de hoje. Tanto homem quanto mulher. Os homens podem ir na academia e se dizer crente. E mostrar o corpo e tá tudo certo. Não, tá errado. A mulher pode 15 quilos de reboco na cara, decote mostrando metade do seio, tem que fazer posezinha para Instagram, usa salto alto, que é cor de prost, já falei aqui em meus vídeos. Igual o mundo, igual uma vitrine de sensualidade. E ela pode se dizer crente. É cristã. É crente por quê? Porque é só isso que nós vemos hoje. Não, aquele que é amigo do mundo constitui-se inimigo do Criador. Ponto final. Duvide da sua salvação se você ama mais coisas do mundo do que as coisas celestes. Duvide. Se você não consegue se desfazer das coisas do mundo, duvide da sua salvação, porque é uma evidência que você está apegado a essas coisas do mundo. Nossa, eu não vivo sem meu batom do Bozo. Nossa, eu não vivo sem meu salto alto. Nossa. Não dá pra ensinar uma mulher a vestir uma blusa aqui, ó, pra sair na rua. Não dá, porque, nossa, é machismo, é opressão. É crime, você tá impedindo o pleno desenvolvimento da mulher. Desenvolvimento de ser o quê? Emputerada? Emputerada, né? Porque se o homem tem que se vestir assim, quanto mais a mulher. Qual o corpo que chama mais atenção, do homem ou da mulher? Então acordem. O povo tem que deixar de ser hipócrita e tem que entender a palavra, pelo amor do Criador. Tá aqui, ó. Vocês sabem o que está escrito. Vocês não obedecem porque vocês não querem. É por isso que o Apocalipse está vindo. É para botar todo mundo no seu lugar. É isso. Apocalipse 10. Então, agora o verso. Ele jurou. Essa expressão jurar, né? Ele levantou a mão direita como um sinal para o céu. E olha só, e jurou por aquele que vive pelo século dos séculos. Essa expressão, Rômulo, mas a Bíblia diz em outros versículos que não pode jurar, que é pecado jurar. Essa expressão aqui não quer dizer jurar no sentido humano. Quer dizer dar a palavra, no sentido divino. Ele deu a própria palavra dele, o Messias deu a palavra dele agora, por aquele que vive. Ele falou mais ou menos assim, conjectura, né? Pelo Criador dos céus e da terra, que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu e o mar, tudo que neles existe. Ele falou, já não haverá demora. Não é um juramento humano que é falho, é a palavra do Messias dizendo, já não haverá demora. E a expressão aqui no original, ó, o verso 6, sabe o que diz? Ó? Diz em outras palavras, quer ver? O verso 6, ó. Ali, deixa eu virar, porque é a mesma coisa ali. A Ionas jurou para aquele que vive para o céu, né? Palavra eterna, né? A Ionas. Aqui pegou 2 páginas. Aqui, pelo século dos séculos. Essa expressão, século dos séculos, é aionos, que é, enfim, é como se fosse eternamente, tá? O qual criou o céu e as coisas que nele, tá? É a mesma coisa ali, a terra, tisguis, as coisas que dela e o mar, a mesma coisa, os oceanos. Porque, ó, ali, ó, essa expressão ali. Ali no português você tá vendo, já não haverá o quê? Demora, né? Aqui no original, ela tá dizendo, esperar focar o webcam ali. Com ele, porque tempo já não existirá. Oti, porque chronos, tempo, é o tempo terreno, chronos, já não existirá. Ukti esti.
O que significa isso, Chronos? Tempo terreno. Kairos, tempo do Criador. Aionos, eternidade. Então, o Chronos não haverá mais demora, mais tempo para os moradores da Terra. Esse tempo cronológico que a gente conhece. Que o Sol está girando, etc. Tá, a Lua, babá. Ou seja, as profecias iriam se cumprir. Veja. Verso 7. Que profecias? Isso aqui agora que você vai ver. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, ele está falando, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério do Criador. Segundo ele anunciou aos seus servos e profetas. Aqui você encontra o verdadeiro mistério, que é o seguinte, tem duas coisas para essa palavra mistério aqui. A Escritura fala de alguns mistérios revelados. Só que para você entender esse mistério, você tem que ir em outros textos. Um desses textos é o seguinte, ó. Mas nos dias da voz do sétimo anjo. O sétimo anjo é o último anjo que vai tocar a última trombeta. O sétimo anjo, a trombeta dele, a sétima trombeta, é a mesma que a última trombeta que vai ser tocada. Isso que você tem que entender. É a trombeta do juízo, do último flagelo. Cumprir-se-á, olha só, quando esse anjo tocar essa trombeta, vai se cumprir o mistério do Criador. Segundo ele anunciou. Ele anunciou o mistério aos seus servos e profetas. Aonde que ele anunciou esse mistério? É aqui que você vai entender. Vamos abrir ali, ó. Tem um desses mistérios, são dois mistérios, mas é um desse. A Bíblia fala do mistério. Só que o mistério, ele significa duas coisas ao mesmo tempo, porque está ligado no mesmo evento. Eu vou te explicar. 1 Coríntios 15, no capítulo 51 ao 58 é o que você encontra aqui. Ó. Você encontra esse capítulo, muitas coisas sobre o Messias e uma coisa bem interessante. Aqui, ó. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino do Criador, nem a corrupção herdar a incorrupção. Ele está falando, você que é humano, você não tem como herdar. Nenhuma carne vai herdar, nenhum sangue vai herdar. Você tem que ser transformado para ser incorruptível pelo Criador. Só assim pode herdar a vida eterna, reinar. Olha só como é que é então. O verso 51 vai explicar. Eis que vos digo o quê? Um mistério. Esse é o mistério que faz parte do mistério lá de Apocalipse 10. Cumprir-se-á o mistério do Criador, o qual revelou aos seus servos e profetas. Que mistério é esse? O servo aqui, apóstolo Paulo, que também era profeta. Vos digo um mistério. Qual é o mistério? Esse aqui, ó. Nem todos dormiremos, mas todos transformados seremos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar do quê? Da última trombeta. Sétimo anjo é a última trombeta. Ao ressoar da última trombeta, cumprir-se-á o mistério, que é o quê? A transformação da igreja. A trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Todos os eleitos que morreram desde o início do mundo serão ressuscitados e transformados. E os que estiverem vivos até o final da tribulação, até a volta do Messias, que o Messias é o outro mistério, serão transformados. Porque é necessário que o corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, que o corpo que é mortal se revista da imortalidade. Quando isso acontecer, cumprir-se-á, ou se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte na vitória. Olha, o que vai se cumprir? Vimos lá em Apocalipse 10 que vai se cumprir o mistério criador. Aqui se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Como assim tragada foi a morte pela vitória? A morte vai ser tragada por causa da transformação deste corpo, que nunca mais vai morrer, vai ser transformado. E a igreja então nunca mais vai poder morrer. Você nunca mais vai morrer. A morte já não existirá. E o verso 55 fala, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Não tem mais. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Não vai haver mais isso. Olha que revelação. Então o mistério, uma parte do mistério é a
transformação, a glorificação da igreja vai acontecer na última trombeta. E agora a gente vai ver o outro mistério aqui na Bíblia. Porque tem várias passagens que falam do mistério, né? Mas falamos a sabedoria do Criador em mistério, outrora oculta, a qual o Criador preordenou destinar para a nossa glória. Muitas coisas são mistério, mas tem a passagem da Bíblia que fala do mistério. Que é o quê? Eu vou digitar aqui a palavra que está aqui para facilitar, porque aqui fala, né? Aqui fala Cristo, né? Mas nós já vamos entender. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, a pregação aqui do Messias, conforme a revelação do mistério, guardado em silêncio nos tempos eternos. Está falando que o Messias aqui era um mistério. Aqui. Efésios 5:32. Não, aqui está falando, é grande este mistério, mas eu me refiro ao Messias e à igreja, que é outro mistério. Mesma coisa, o Messias. Aqui, conhecer a riqueza da glória desse mistério, aqui, Também tem outro, que se refere ao Messias. Colossenses 1:27, aos quais o Criador quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, o Messias, em vós, a esperança da glória. Ele é o mistério. Então, quando a Bíblia fala lá em Apocalipse, vamos voltar agora? Apocalipse 10. Cumprir-se-á o quê? O que vai se cumprir aqui ao som da sétima trombeta? Nós já vamos abordar depois nos próximos vídeos a sétima trombeta, não vai ser nesse. Nos dias do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar sua trombeta, cumprir-se-á, então, o mistério do Criador. O que é o mistério? A volta do Messias sobre toda a terra e a glorificação da igreja. Esse é o mistério que vai acontecer aqui. Então essa palavra, o mistério do Criador, você estava com tanta dúvida, é isso. Quando o Messias voltar, é esse mistério, a glorificação da igreja, junto com a volta do Messias. Esse é o mistério de Apocalipse 10:7, tá bom? Segundo ele anunciou, porque ele anunciou seus servos os profetas. Está anunciado, a volta dele é a glorificação da igreja. Acabou. Entendeu? Verso 7 aqui em grego, só para você ler por cima. Aí, mas nos dias da voz do sétimo anjo, é isso mesmo, angelo, ali angelo é o anjo também. Quando for tocar a trombeta, né? Então, foi cumprido o mistério, ali já está até a palavra grega no passado, e foi cumprido o mistério do Criador. Mas ali embaixo diz, então será cumprido. Mas é o mesmo significado. A Bíblia já dá tanta certeza da volta do Messias que já fala no passado, foi cumprido. Foi cumprido o mistério. Interessante, né? Ou seja, é a certeza, meu irmão, da volta do Messias. Você tem pouca certeza nesse mundo. Uma delas é a tua morte. E a outra é a volta do Messias. E até a morte, talvez você não sinta, porque a Bíblia fala que alguns serão vivos. Acabamos de ler o texto lá, que os vivos serão transformados. Então, a minha real certeza para essa última geração dessa vida é a volta do Messias. Talvez nem a morte seja uma certeza para você. 50 minutos de vídeo já, pessoal. Eu vou acelerar aqui, tá? Vamos lá. Verso 8. A voz que eu ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo e dizendo, vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Essa voz aqui provavelmente é do Criador. A voz é do Criador. Porque está falando para tomar a mão do livro, tomar o livro que se acha aberto na mão do anjo. Esse anjo aqui, no original, onde é que tá? Tá aqui, ó. É o Messias, tá? Tem outras passadas da Bíblia que se refere a ele como o anjo do Senhor, também é o Messias.
Então, a voz que eu ouvi era do Criador, do céu, novamente falando comigo, dizendo: vai, pega o livro aberto. Aqui, interessante que aqui está Biblion, ou seja, já não é mais diminutivo, aqui está falando Biblion, ou seja, o livro, não é mais livrinho, da mão, está aberto, tá. Beleza, não tem mistério isso aqui, você já viu aí. Então foi ordenado a João pegar. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho, e aqui já está minúsculo. Que desse para dar o livrinho, Biblaridion, tá? Então ele me falou: toma-o e devora-o. O Messias falou para ele pegar o livro e comer o livro. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Por que ele falou isso? Vamos ver aqui no original, ó. Verso 9. Foi então ao anjo dizendo para dar o livrinho, olha, o livrinho ali, ó, Biblaridion, e disse então, o Messias falou a ele: pega, engole, catáfage, o mesmo, ou seja, come esse livro aí, e tornará amargo. Essa palavra amargo é picrani, no teu estômago, literalmente ali estômago, mas na tua boca será doce como mel. Aqui temos referência em Ezequiel 3, que fala: ainda me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Nós vamos abrir aqui para você ter essa referência do porquê que está doce na boca, mas no ventre é amargo. Verso 2, então. Abri a boca e ele me deu a comer o rolo, que era uma palavra, era a palavra do Criador. Uma referência, né? A revelação que o Criador estava dando. E me disse, aqui é para Ezequiel, tá? Filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Ou seja, era para Ezequiel ter o conhecimento da palavra. Eu o comi e na boca era doce como mel. Olha isso. Por que é doce como mel? Qual é essa referência? A palavra do Criador. Qual é a referência do livrinho lá de João? É doce como mel porque a palavra é doce como mel. Então quando você recebe essa palavra, ela é doce na tua boca. E aqui diz assim: vai e entra na casa de Israel e diz as minhas palavras. E aí aqui lá em Ezequiel está dizendo assim: porque tu não és enviado a um povo estranho falar, nem de língua difícil, mas à casa de Israel. Nem a muitos povos de estranho falarem de língua difícil, cujas palavras não possam entender. Não possas entender. Se eu aos tais te enviar, certamente te dariam ouvidos. Mas, agora você vai entender a parte por que se torna amargo no ventre. Por que João lá falou, por que o Messias falou: João, quando você comer vai ser doce comer na tua boca, mas amargo no teu ventre. Por quê? Verso 7 de Ezequiel 3. Mas a casa de Israel não te dará ouvidos. Por quê? Porque não me quer dar ouvidos a mim. Pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e dura de coração. Tá entendendo, meu irmão? Tá entendendo o porquê que é amargo aqui? Quando engoli, o mesmo ficou amargo no meu estômago. Aqui, ó. Engoli, ficou amargo no estômago. Ó. Por quê? Porque o evangelho tem palavras doces, mas também tem palavras de exortação. O evangelho, ele diz que você não pode um monte de coisa se você é eleito. Por quê? Porque você não é mais de você. Você morreu. A não ser que você não seja crente. Se você não é crente, você não morreu para as coisas desse mundo. Você continua amando as coisas desse mundo. Podre, que vai acabar, que vai passar. Se você é salvo, Colossenses fala lá que as coisas já você morreu para a tua vida. Pensemos então nas coisas do alto. Eu te pergunto, você pensa nas coisas do alto? Ou você vive aqui na Terra apenas visando só as coisas dessa Terra? O que você mais pensa durante o teu dia? É o Criador? Será que você ouve as palavras dele? Será que você aplica as palavras dele na tua vida? Ou é só fachada? É uma lambança de crentismo? É um evangelho minguado que você está vivendo. Será? Será que você não está sendo igual aqui? A casa de Israel é de fronte obstinada. Como assim? Não curva a cabeça perante o Criador. Faz apenas seus próprios interesses. E dura de coração, não entra a palavra. Será que quando alguém prega para você, você aceita? Ou você fica, ai, não mexa comigo.
Eu quero ser igual aos prosts, eu quero ser igual o bombadão lá da Twitch, do YouTube, eu quero ser o pegador de... O que mais? É hipocrisia, não é? A hipocrisia que você está vivendo. Fala a verdade. Fala a verdade para você mesmo. Por que você acha que todas as virgens dormiram da parábola das 10 virgens? 5 prudentes, 5 nécias. Todas tosquenejaram. A igreja está dormindo. A igreja está em apostasia. A apostasia fala da igreja. É o esfriamento da fé. Ímpio não tem fé. É bode. Bode é bode. Sempre vai viver como bodice. Então, entenda. Já estamos vivendo esse tempo e as pessoas achando que está tudo normal. É normal viver em adultério. Não é? É normal tacar fogo na casa da mulher e você dizer que é cristão, seu hipócrita. Seu criminoso. É normal, não é? Você ter canal no YouTube, dito cristão, e incitar pessoas a açoitarem outros cristãos. Seu filho do diabo. Não é juiz eterno. Não é juiz eterno. É você mesmo que eu tô falando. Quem te disse que você é salvo? Odiando os irmãos, incitando os outros. Isso merece levar chibatada, irmãos. E ele fala com aquela vozinha desgraçada. Irmãos, isso tem que levar chibatada. Isso merece levar açoite. Em praça pública, irmãos. É ou não é? Se vocês não sabem, existe um monte de falso crente aí na internet trazendo pseudo-estudos bíblicos segundo as suas próprias convicções soberbas, equivocadas e heréticas da Bíblia, porque eles só defendem o que eles acham que é verdade, não a verdade plena, incitando os outros a cometerem crimes com os outros, destilando seu ódio contra os outros, não trazendo uma exortação como eu estou trazendo aqui agora, mas sim destilando um ódio. Nossa, esse cara tem que ser açoitado. É. Simplesmente porque eu tava ensinando Romanos capítulo 9, irmão. No vídeo, eu tava ensinando o nome verdadeiro do Criador, Yahweh. Não pode, Rômulo. Você tá dizendo que o Criador escolhe quem quer. Não sou eu que tô dizendo, meu irmão. É a Bíblia. É a Bíblia. Efésios 1, 4 e 5, ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos separados, kadosh, e irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou. Pega, juiz eterno, essa passagem rasga da tua Bíblia e não se diga crente, cara. Você também, Judas. Todos que rejeitam a predestinação, pega a Bíblia e rasga. Rasga toda a antiga aliança também, porque o Criador só escolheu Israel durante toda a antiga aliança, meu irmão, mais de 4.500 anos. Não escolheu nenhum outro povo. Como é que a eleição não existe? Aí vocês vêm no YouTube querer destilar o ódio de vocês contra pessoas que estão ensinando essa doutrina. É isso que vocês são. Fronte obstinada, duro de coração. Nem escolhido vocês podem se dizer, meu. Vocês rejeitam o que a Bíblia diz para escolhido. Como é que vocês podem dizer que é crente? Crente em crer. Eu creio na Bíblia e rejeito o que a Bíblia diz. Olha que contradição, que hipocrisia. Isso é ridículo, isso é pífio. Vocês deviam pegar a cara de vocês, cavar um buraco no chão e enfiar lá para se esconder de vergonha. Vocês se auto-refutam e dizem que estão refutando os outros, hipócritas. Quer ser crente de verdade, pega o que a Bíblia diz e aceita. Ponto final. Aí você vai ser crente, cara. Agora, quando você pega a Bíblia, cara, quando você pega a Bíblia e pega um textinho lá, Romanos 9, né? Ah, não, porque aqui fala de Domita, fala não sei do que de Israel, mas não é predestinação, é presciência. E faz malabarismo, cara, mental para distorcer a escritura. Isso só comprova que vocês são desonestos bíblicos. Que vocês não aceitam o que está escrito. E se você não aceita o que está escrito, você tem um grande problema dentro de você, cara. Você criou um Deus contra a própria mente que você acha que é o verdadeiro e não é. Quando você pega e incita pessoas a açoitarem irmãos que estão ensinando essa doutrina de levar chibatada e tal, você está destilando teu ódio, você está comprovando que você não ama aquele irmão. Você está comprovando que você odeia aquele irmão porque ele está ensinando essa doutrina, cara. Você está cumprindo lá em 1 João 3. Aquele que odeia seu irmão é homicida, assassino. Sabemos que nenhum homicida tem nele a vida eterna. Olha o nível. E esses caras têm a cara de pau, a
a cara de tacho de vir no YouTube e se dizerem crentes e chamar você de irmão. Convertam-se, hipócritas, hereges. Vocês nunca foram salvos. Vocês só vão ser salvos quando vocês fizerem vídeos públicos, assim como vocês fizeram, pedindo perdão, mostrando arrependimento e manifestando bons frutos e boas obras que vocês estiveram errados e que agora vocês aceitam a verdade. Porque a aceitação da verdade é uma das provas que você é salvo. E a negação dela é a mesma prova que você não é salvo. Arrependam-se. Apocalipse 10. João, então, é ordenado a comer. E ele será amargo no teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Por quê? Porque quando você recebe o evangelho, são as primeiras coisas, é doce. Você manifesta, olha só, o livrinho é o que agora? É como eu falei no início, são as palavras do Criador. É o que vai ser permitido ser pregado durante a tribulação. Ele é doce como mel na boca, por quê? Porque tudo que você começa a descobrir do evangelho é bom, é doce. Você vê, nossa, que legal, o Criador, nossa, o Messias morreu por nós, nossa. E você tem essa noção da salvação. Aí no ventre, porque demora para passar no ventre. A boca, esôfago, laringe, até chegar no estômago. No estômago é amargo, por quê? Porque o evangelho tem não, o evangelho tem não pode, o evangelho tem abnegação de você mesmo, o evangelho tem você nega suas vontades, você faz a vontade do Criador. Só que não é ruim isso. Só que ele dá a alusão de amargo. Por quê? Porque existe uma retidão para você seguir. E negar a vontade da carne não é para qualquer um, não é qualquer um que consegue. Então existem certos obstáculos que nunca vão sair. Porque você ainda habita num corpo de carne. Por isso que é amargo. Você não pode fazer isso, você não pode ter outros deuses, você tem que guardar seus olhos, você tem que vigiar muitas coisas. É nesse sentido. E outra. Porque isso não é coisa ruim, isso é coisa que nos protege. Só que o que acontece? Protege os eleitos, protege a igreja. Para a igreja isso é bom. É uma coisa boa o salvo guardar os olhos. Por quê? Porque ele vai estar protegido. É uma coisa boa o salvo ser fiel. A esposa, a mulher salva ser fiel ao marido, é uma coisa boa. Vai proteger o casamento. Agora, o amargo que ele está se referindo aqui, que o Messias está se referindo aqui, será amargo no teu estômago, é por quê? Porque o evangelho também tem juízo contra os ímpios. Essa é a verdadeira parte amarga desse livro. A Bíblia que você conhece não é só Deus é amor. Não é só isso. Ele não é só amor, ele é justiça, ele é justo, ele vai trazer punição aos ímpios. Por quê? Porque isso é justo. Veja, meu irmão, o que está acontecendo no mundo hoje. O que está acontecendo no mundo hoje, meu irmão? É só você ver. É só porcaria, não tem mais. Parece que não pode mais piorar, mas pode. Pior que pode, pior que vai. Você não tem noção, vai. E ele vai trazer juízo, por quê? Porque é a única forma, já falei nos meus vídeos passados aqui, é a única forma de você limpar essa terra que tá podridão. É juízo, é fogo, ele tem que destruir, não tem como você converter. Você viu o texto lá, que eu abri de Ezequiel? Um povo de dura cerviz, fronte obstinada. Não tem jeito, a palavra não entra. O Messias, quando estava pregando aos fariseus, falou, vocês não se convertem porque a minha palavra não entra em vós. Imagina, meu irmão, você não está falando de um anjo como um criado, você não está falando do apóstolo Paulo, você não está falando do José da esquina, não. O Messias falou que a palavra dele não entrava nos fariseus. É para você ver a dureza. Não significa que o coração do ímpio é mais forte, poderoso, que resiste ao poder do evangelho e do Criador. Não é isso. Não é isso. Não significa que é mais forte. Primeiro ponto, o Messias não nos escolheu para ser salvo. Ele não escolheu todos. Se ele escolhesse todos, todos seriam salvos. Tem que explicar isso aqui para as pessoas, é lamentável. Fato é que não entra justamente para provar o quão ruim o ser humano é. E que se não for uma intervenção divina para fazer o coração ser receptivo à palavra, não vai acontecer. É isso que significa.
Tá? Então é disso que se trata. O amargo no teu estômago vai ser porque os juízos vão ser despejados. Como ele falou no verso anterior, não haverá mais demora. Então toma o livrinho, devora-o, coma-o. Ele será amargo no teu estômago, mas na tua boca será doce como mel. Por quê? Por causa dos juízos. Amargo por causa do julgamento. Tá falando aqui da sétima trombeta. A sétima trombeta vai ser terrível, pessoal. Tá? Também. Então vamos pro verso 10. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, eu comi, o meu estômago ficou amargo. Porque os juízos serão derramados. É amargo. Os juízos serão proferidos. Fogo vai cair do céu. Os demônios vão invadir a terra. Os ímpios serão destruídos. Não haverá mais demora para isso. O tempo para isso está chegando. E se você não se arrepender, você vai receber esse amargo aqui. E te garanto que não será nada bom. Te garanto que não será nada bom. Te garanto. Te garanto. Eu não preciso nem garantir nada, mas é só você ler a Bíblia, cara. Né? Tem alguém que pode garantir muito melhor que eu aqui na Bíblia. Tá? É simples. Então me disseram, agora o mistério do livrinho. É necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações e línguas e reis. Último versículo do capítulo 10. Por que o livrinho que eu falei era a palavra? Porque aqui você só pode pregar a palavra. Esse profetizes aqui, no original, verso 11. Ó. E dizem a mim, é preciso tu novamente profetizar. Essa palavra profetizar é literalmente profentusi, que vem de profeteia, né? Que é profecia. Aqui está profetice, aliás, profetice sobre povos, nações, línguas e reis, muitos reis. É literalmente isso, né? Ou seja, as nações, ou seja, as pessoas. Profetizar aqui não é você chegar, eu profetizo na tua vida. Né? Eu profetizo que você vai isso, vai aquilo. Não tem nada a ver com isso, meu irmão. Você quer que a tua vida melhore, só tem um jeito, obedecendo a Bíblia. Acabou. Esse profetizes é pregar. Importa, João, que você ainda pregue a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Aqui é para a igreja. A igreja vai continuar, tem que continuar pregando. Ainda vai ter um tempo aqui de pregação. Tá? Esse profetizar na nova aliança é você pregar o evangelho. Acabou. Só isso. Só isso. Esqueça essa ideia de positivismo gospel, declaração positiva. Esses negócios. Isso não tem nada a ver com Bíblia, meu irmão. Isso tem a ver com encher teu ego. Carnal, idólatra, mundano, ímpio, bodal. A gente está falando aqui de pregação do evangelho. Por quê? Porque o Messias só vai voltar quando o evangelho for pregado no mundo todo. Então o que você tem que fazer? Pregar o evangelho. E não ficar declarando. Esse negócio de crentelhos modernos. Nada a ver. É evangelho raiz que tem que ser pregado. Da salvação, do arrependimento, exortação, atributos do Criador, da fé, do juízo. Acabou. Eu poderia falar mais coisas sobre esse capítulo aqui. Mas o vídeo já está com 1h10. Eu vou encerrar o vídeo, porque o próximo vídeo é o capítulo 11. Não perca, canal Rômulo Ribeiro no YouTube. Até a próxima.